em termos de imagem, não é? De ídolo, de Jeová para eles adorarem? Eles tinham alguma imagem de Jeová para eles adorarem? Deus deu a eles alguma imagem de Jeová para eles adorarem? Nenhuma. Então, em que âmbito eles deixaram o Senhor, Deus dos seus pais? Onde que eles deixaram o Senhor? Nos seus corações. E então eles levantaram deuses externos, que eram um reflexo dos desejos do seu próprio coração. É claro. Então, até mesmo aqui em Juízes, a idolatria é interior. Porque sempre a idolatria é interior. Porque sempre os nossos descaminhos são interiores. Né? E nós, então, terminamos na reunião passada colocando mais ou menos isso para os irmãos. Né? Que eu gostaria de retomar aqui, então, para a gente prosseguir. A batalha espiritual visa, primeiro, revelar a nós mesmos a depravação do nosso coração. Porque Deus quer nos envergonhar? Não. Mas porque Deus quer nos conduzir aos seus pés, à humildade. A ver a sua glória no meio da glória espúria, né, desses deuses que não são. Rendermos-nos a Ele de todo o nosso coração. E em segundo lugar, porque Ele quer identificar para nós o conflito espiritual. Para que nós possamos então crescer espiritualmente em direção a Ele mesmo. E sem identificação dos inimigos espirituais, nós não podemos crescer. Nós seríamos cada hora enredado por um. Mas à medida que nós vamos conhecendo a essência da batalha espiritual, os deuses do nosso coração, em seus muitos aspectos, nós sempre estaremos lutando com eles. Eles nunca serão assunto do passado. Nenhum de nós, em nenhum estágio espiritual que nós estivermos, por mais amadurecidos que sejamos espiritualmente, nós poderemos dizer, deuses para mim são questão do passado. Não. Nosso coração irá se afinando cada vez mais com o nosso único Deus, o Senhor Jesus, em amor, em lealdade, em devoção, em conhecimento, em intimidade, em aliança, mas sempre nós estaremos rodeados por esses deuses. Irmãos, a nossa vida de pensamento é uma questão impressionante. Esses deuses, entre aspas, né, que na verdade são uma insuflação, né, através dessas hostes espirituais da maldade, da nossa própria carne, né, as hostes espirituais do mal, utilizando-se elementos da nossa própria carne, eles não pedem permissão para entrar na nossa vida de pensamento. Eles entram sem pedir permissão. Né? E se nós não tivermos identificação desses inimigos espirituais, o que é o que na nossa vida cristã? Nós estaríamos sempre rodando em círculos, como o povo no deserto. Sempre distraídos, enganados, confusos, indo de Deus em Deus. E é tão sutil a questão, que Satanás é capaz de nos enganar até com o Deus da religião. Como ele fez isso tanto tempo. Há um período na história da igreja de 1000 anos, que é chamado de a Era das Trevas. 1000 anos. Não havia falta de religião. Né? Nessa época o catolicismo era uma religião mundial. Havia religião para tudo quanto é lado. No entanto, foi a Era das Trevas da história da igreja. O diabo usou a religião institucionalizada para desviar o coração dos seus filhos. Né? Para a justificação pelas obras, para a própria idolatria e para todos os descaminhos. Né? Então, irmãos, a questão de batalha espiritual seria uma questão que nos esmagaria completamente. Se em nós não habitasse o Espírito Santo de Deus, se nós não pudéssemos, então, nele discernir todas as coisas, as amizades do mundo, os aspectos da carne, as sutilezas do pecado, né? As manhas e descaminhos do nosso próprio eu, os enganos que nós mesmos aplicamos para nós mesmos, né? Os nossos mecanismos de proteção, de defesa, de transferência, de justificação. Se Deus não pudesse ir a fundo do nosso coração nessas questões, não teríamos nenhuma chance de vida com Ele, de amadurecimento. Né? Então, 2 motivos. Provar a Israel e para que os filhos de Israel aprendessem a guerra, conforme o versículo 2. Né? Agora, eu queria retornar com os irmãos, retornar ao capítulo 1, e eu queria extrair alguns princípios importantes desse capítulo 1, ainda como uma introdução ao estudo do livro. Deixem esse capítulo de Juízes, o primeiro capítulo marcado, por favor, e abram em Gênesis capítulo 15. Queria ler um versículo aqui com os irmãos. Gênesis 15, versículo 16.
Prestem bem atenção. Nesse capítulo de Gênesis 15, Deus está fazendo uma aliança com Abraão a respeito da promessa da terra, né? Que ele seria pai de uma grande nação, a aliança que ele fez com a pessoa de Abraão. No versículo 16, o Senhor faz um comentário a respeito da posteridade de Abraão. Então Deus dá uma visão profética para Abraão. Ele diz que a quarta geração de Abraão seria cativa. Deus está então se referindo ao cativeiro do Egito para Abraão, né? Que o povo dele seria cativo, seria escravizado, e depois Deus julgaria aquele povo egípcio, libertaria o seu povo, que seriam então os descendentes de Abraão. Ele está falando para Abraão o que ia acontecer com os descendentes dele, com a história dele, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e de Jacó, então, as 12 tribos, o povo de Israel, né? Então, o Senhor está conversando com Abraão sobre o que virá. Agora, eu queria que você notasse aqui o versículo 16, que ele fala. Gênesis 15, 16. Na quarta geração tornarão para aqui. Aqui onde? Se os irmãos forem ver aí o contexto, Abraão está na terra.